E nós vamos falar agora sobre a nova teoria da conspiração que o pessoal está levantando aqui do USS Liberty, que teria sido um false flag feito por Israel para culpar o Egito e colocar os Estados Unidos na guerra. É o que eles estão falando aqui sobre aqui, ó, que estão dizendo que o USS Nimitz, que está indo para o Irã, né, seria um false flag também por conta do USS Liberty, que teria acontecido isso. Vamos entender esse caso aqui, porque a parte mais interessante dessa história é a seguinte: parece que o Trump está vendo que ele está cercado de malucos na Casa Branca, né? Por exemplo, ele mandou essa mensagem aqui: alguém, por favor, explique ao Tucker Carlson que o Irã não pode ter uma arma nuclear, o que é uma coisa óbvia, né? Uma ditadura fundamentalista, uma ditadura sem sentido algum. É um absurdo botar uma arma nuclear na mão dessas pessoas, né? E aí o Tucker Carlson está criticando os Estados Unidos, não porque o Irã é um país independente. Aliás, tem pessoas no Brasil também fazendo isso, achando que o Irã pode ter uma arma nuclear e coisa e tal. E o Trump está percebendo a roubada que é essa parada. Vamos entender esse caso aqui, e eu vou falar também sobre o ponto de vista libertário dessa história toda, tá? Essa notícia foi sugerida não foi sugerida por ninguém, mas eu que trouxe aqui para vocês porque eu achei interessante essa história, justamente para falar sobre o ponto de vista libertário disso, tá? Mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Antes da gente entrar nesse assunto, deixa eu lembrar vocês que eu faço vídeos diários sobre a situação do Irã com Israel e também da Rússia com a Ucrânia. Essas guerras eu tenho acompanhado lá no canal Mundo em Revolução. É um outro canal meu, eu faço vídeos diários sobre as duas guerras, bem detalhados, explicando o que está acontecendo, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, quem está atingindo o quê. Eu vou deixar os links dos vídeos aqui na descrição desse vídeo, caso você queira acompanhar isso também. Eu recomendo que você me siga lá no Mundo em Revolução também, porque está bem interessante essa coisa toda. E, de novo, é uma coisa extremamente importante que está acontecendo no nosso mundo. A gente acha que tem muitos problemas aqui no Brasil, não porque o processo do Bolsonaro, porque o Lula roubando o INSS, os aposentados, isso tudo é problemático. Não estou dizendo que não seja problemático, não. São problemas seríssimos. Mas o que vai definir os próximos 200 anos da humanidade são essas guerras, tá? Se você não está prestando atenção nisso, você não está entendendo o que está acontecendo de fato no mundo. Então não deixe de me seguir lá no Mundo em Revolução. Por outro lado, você aqui no canal Ancapsu e lá no canal Ancapsu, no Ancapsu Classic, que é o meu canal que eu falo sobre teoria anarcocapitalista, você já pode ter me ouvido falar que eu acho que é direito das pessoas terem qualquer arma. Inclusive, se alguém quiser ter uma arma nuclear, por que não ter uma arma nuclear recreacional? Essa é a brincadeira que os ANCAPs fazem, né? Porque, evidentemente, você não pode ter uma arma com o objetivo de atacar outra pessoa. Isso seria ferir o PNA. Mas você pode ter uma arma para sua defesa. Ter arma para defesa não é problema. Qualquer pessoa pode ter arma para defesa. Se eu acho que qualquer pessoa pode ter arma para defesa, por que eu estou dizendo que o Irã não pode ter arma? O motivo é muito simples: o Irã não é uma pessoa. O Irã é um regime, é um Estado. Estados não podem ter armas, pessoas podem. Pessoas terem armas atômicas não é problema. Por quê? Porque não há incentivo econômico para pessoas usarem armas atômicas. Uma arma atômica é cara pra cacete, você gasta um dinheirão para manter esse troço. E o benefício que você pode eventualmente obter de uma arma atômica é mínimo. Por outro lado, estados não podem ter armas atômicas, nenhum deles, nem o Irã, nem Israel, nem os Estados Unidos, nem a Rússia, nem ninguém. Por quê? Porque os estados não são pessoas. Os estados têm incentivos econômicos para usar armas atômicas, e esse é o problema, né? O Estado é um ser que usa violência naturalmente. Mas aí a curiosidade dessa história toda é que quando começou a guerra da Ucrânia com a Rússia, formou-se um grupo de russetes que criticava os Estados Unidos. Não, que os Estados Unidos não tem que entrar nessa guerra, e não sei o que lá. E eu estou avisando desde o início desse negócio que a Rússia é o lado errado dessa história. Que esse pessoal que está falando que não temos que nos envolver com essa guerra está errado. Não, essa guerra é a guerra do mundo livre, é o mundo livre contra o mundo autoritário. A Rússia é o mundo autoritário, é o eixo do mal. Eu estou falando isso desde o início, né? E só que até aqui muita gente não estava levando isso a sério. Inclusive o Tucker Carlson. O Tucker Carlson é um russete descarado, adora a Rússia, elogia a Rússia, não sei o que lá.
E várias outras pessoas, não é só ele não, tá? O Mário Narfal, um monte de contas no Twitter aqui, o próprio Elon Musk, muito Russetti também. E o que acontece nessa história, né? Enquanto era Rússia e Ucrânia, esse pessoal vendia essa ideia, só que o Irã é aliado da Rússia. E aí o que aconteceu? Quando teve essa guerra de Israel com o Irã, o pessoal que era todo mundo pró-Rússia virou pró-Irã. E aí ficou difícil de esconder esse negócio, né? O Tucker Carlson está elogiando o Irã, está criticando Israel, e aí o Trump até o Trump, peraí, Tucker Carlson, tem uma coisa errada nessa história, né? O pessoal está começando a perceber aquilo que eu falei lá no início dessa história. Não tem jeito, a Rússia está errada, a Rússia, o Irã, a Coreia do Norte, o eixo do mal que já está se formando aqui está evidentemente errado, não tem razão de existir. E iniciaram a agressão desses outros países, né? E tá o Trump vendo isso daqui. Mas o mais engraçado é que continua, né? Então agora esse pessoal, o Jackson Hinkle, é outro que era um pró-russo inveterado, falava a favor da Rússia pra caramba, não sei o que lá. Muita gente seguia ele. Aqui no Brasil tem uns influenciadores assim também, tá? Que pró-Rússia pra caramba, não sei o que lá, coisa e tal. E agora esse pessoal todo, adivinha? Tá do lado do Irã, cara. É impressionante isso, cara. Engraçado pra caralho. E aí tá o pessoal rebolando pra entender como é que funciona. Pô, peraí, tu tá do lado do Irã, cara? Contra Israel, é isso mesmo? Tu acha que o Irã tem que ter arma nuclear, cara? É uma coisa realmente muito engraçada, né? Então tá dizendo aqui, ó, que o mais engraçado dessa história toda é que esse pessoal agora tá se revelando nas teorias da conspiração, né? Porque teoria da conspiração tem pra caramba, tudo quanto é lugar, na esquerda, na direita, em todos os lugares, em todos os cantos do diagrama de Nolan, né? E aí surgiu uma nova teoria da conspiração do USS Liberty, né? Então tá aqui o Jackson Hinkle dizendo aqui, olha só, os Estados Unidos mandou o USS Nimitz, que é esse porta-aviões, um porta-aviões grande, um porta-aviões atômico, muito importante dos Estados Unidos, que estava no Pacífico, foi enviado para o Oriente Médio para dar apoio a um outro porta-aviões americano que já está lá. Se não me engano, é o USS Ford, eu não tenho certeza, mas já tem um outro porta-aviões lá, mandou mais um para aquela região, certamente porque o Trump está vendo que a situação está piorando por lá. Não foi só isso, também ontem a gente viu que foram 30 aviões Stratotanker, né, que é aqueles aviões de abastecimento aéreo dos Estados Unidos, foram para a Europa e da Europa estão indo para o Oriente Médio, e, ou seja, os Estados Unidos estão planejando alguma coisa, né? Ontem teve um monte de sinais. O Trump abandonou o G7, saiu no meio do G7, voltou para os Estados Unidos, chamou o Conselho de Segurança americano para ir todo mundo para o bunker. Então, assim, a minha expectativa, e de muita gente, é que os Estados Unidos vai entrar nessa guerra contra o Irã. Até que ponto os Estados Unidos vão entrar nessa guerra, eu não sei. Vai chegar a botar tropas em solo? Eu acho que não. Eu acho que os Estados Unidos vai ficar, tal como Israel, destruindo as instalações do Irã lá, que o Irã já está quase morto, já perdeu quase tudo, né? Mas aí, uma das coisas que foi esse porta-aviões Nimitz, e aí o pessoal já veio com essa de que não, porque isso daqui é um porta-aviões de 50 anos de idade e já seria descomissionado no próximo ano, não sei o que lá, né? E é muito engraçado quando eles falam isso, né? Porque os porta-aviões que tinha aqui no Brasil tinha mais de 70 anos de idade, né? Mas enfim, e o Brasil usava, né? E aí o pessoal está falando aqui, não, porque vão fazer uma operação igual o USS Liberty, né? Porque vão dizer que o Irã fundou o porta-aviões americano e aí vão usar isso como desculpa para os Estados Unidos atacar o Irã e não sei o que lá. E, meu amigo, não precisa de nada disso, cara. É uma besteira isso daqui. Talvez isso ajude o Trump a perceber como é que esse pessoal que está do lado dele é tudo propagandista, cara. É tudo gente comprada pela Rússia. Aqui, ó, esse aqui era o USS Liberty. O que aconteceu, né? Isso aqui foi em 67. Muita gente não lembra, mas houve uma época em que Israel, quando começou a sua guerra pela independência, os Estados Unidos não apoiavam Israel, não, meu bicho. Os Estados Unidos era neutro, né? Israel que se foda por lá, não fazia nada com Israel. Hoje em dia a gente vê essa parceria muito forte entre Estados Unidos e Israel, acha que sempre foi assim, mas não foi não. No início, os Estados Unidos não ajudou Israel. E, no entanto, Israel ganhou seguidas guerras, né, contra os países árabes, mesmo sem a ajuda dos Estados Unidos. E aí houve um ataque a esse navio, que era um navio de pesquisa técnica da Marinha dos Estados Unidos,
que estava próximo da costa do Egito. E aí Israel pediu desculpas por isso, por ter atacado esse navio, disse que achava que era do Egito e não sei o que lá e coisa e tal. E, na verdade, segundo dizem as más línguas, Israel atacou porque achava que era os Estados Unidos espionando Israel. Então era na época que o Israel encarava os Estados Unidos como inimigo, a verdade é essa, né? E destruiu o navio americano porque achava que esse navio estava espionando Israel, né? E aí esse pessoal vende isso como se fosse uma false flag. Mas repara como é que não faz sentido isso, porque se fosse uma false flag, teria que ser um navio que teria que ter sido afundado pelo Egito, para os Estados Unidos culpar o Egito, por exemplo, e aí ajudar Israel e coisa e tal. É assim que funciona a false flag. Você faz um ataque como se fosse do seu inimigo para você justificar atacar o seu inimigo. Repara como é que eles pegaram toda a coisa errada, mas estão jogando, estão criando essa teoria da conspiração, dizendo que não, porque o Nimitz vai ser o novo USS Liberty, coisa e tal. Caramba, esse pessoal está desesperado. Eles sabem que estão perdendo a guerra, né? Eles sabem que nem a Rússia nem o Irã conseguem seguir nessa guerra sozinhos. E se Israel destruir o Irã, a Rússia perde a guerra também. Isso é uma coisa que está realmente doendo nesse pessoal, né? Os pagos aí pelo Putin estão desesperados tentando fazer propaganda, fazem umas propagandas absurdas dessa, que não tem sentido nenhum, que não tem lógica nenhuma, né? Enfim, eu não sei, eu acho que os Estados Unidos vai entrar nessa guerra junto com Israel contra o Irã, até porque ninguém quer, olha só, quando eu falo ninguém quer, não é só os Estados Unidos não quer, até os países árabes não querem, tá? Os líderes árabes, todos eles condenaram Israel e coisa e tal, mas é uma questão de condenar para agradar o povo, né? Se você for ver mesmo, tá todo mundo querendo ajudar Israel, até o Egito. Foi o pessoal lá aquela caravana de um monte de otário do Ocidente que foi para fazer uma marcha até Gaza e não sei o que lá para chegar, romper o cerco de Gaza. O Egito mandou deportar todo mundo, porra, nada, porra nenhuma, que negócio é esse, né? Esse pessoal lunático aqui vai atrapalhar Israel. A gente quer que Israel elimine as armas do Irã. Ninguém no mundo árabe quer o Irã armado com armas nucleares. A verdade é essa. No mundo inteiro ninguém quer isso. Então esse tipo de coisa aqui mostra muito claramente como é que tudo isso é controlado pela propaganda russa bancando esse pessoal todo que fica fazendo propaganda por aí. Tomem cuidado com propagandistas russos aqui no Brasil. Tem um monte por aí também, tá?